Bom dia a todas e todos. Vocês me escutam bem? Sim. Sim, sim. Gostaria de agradecer, em nome do nosso secretário de Relações Internacionais, professor Yuri Leite, a presença de todas e todos vocês aqui conosco nessa quarta edição da Semana Internacional da UFES, International Week. Nessa manhã vai ser uma satisfação enorme, porque eu estou com 3 convidadas, docentes da UFES, mulheres incríveis que vão compartilhar conosco experiências bem-sucedidas de internacionalização. Essa quarta semana de internacionalização da UFES tem como um foco divulgar todas as pessoas, né, que têm contribuído ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, com os processos de internacionalização da universidade. Então, o tema central é o mundo na UFES. Então, a ideia é que se possa ter uma visão um pouco mais ampliada dos projetos, das iniciativas que estão sendo realizadas, além da gente poder divulgar ferramentas já existentes para promover essa internacionalização. Nesse contexto, a SRI coloca à disposição dos ouvintes para que queiram saber mais sobre editais, acordos de cooperação e outras iniciativas. Então, a mesa redonda está intitulada Parcerias Internacionais, Iniciativas de Sucesso. Eu gostaria de apresentar as professoras convidadas, professora Eliana Pacheco, professora Patrícia Rufino e professora Patrícia Cardoso. Nós vamos iniciar a mesa com a participação da professora Eliana, que é formada pela PUC do Rio em Design, mestre em Design também pela PUC, foi a primeira mestre em Design formada no Brasil, então é um privilégio para nós. É doutora em Tipografia e Comunicação Gráfica pela Universidade de Reading, na Inglaterra, e professora associada aqui na UFES. Já foi chefe de departamento, criou com vários colegas o Laboratório de Design, História e Tipografia. É o laboratório, então, de projetos em design da universidade, responsável pela nova sinalização da universidade. Também foi coordenadora da equipe de editoração eletrônica do Laboratório de Design Institucional da Secretaria de Ensino à Distância da UFES, SEAD. Nos últimos anos, trabalhou na Universidade de Wrexham, no Reino Unido, e lá escreveu 2 projetos financiados pelo País de Gales para trazer alunos e professores da universidade para um projeto na UFES. Também ministrou aulas online e presenciais com 2 universidades na China. Então, seja bem-vinda, professora Eliana, é um prazer contar com a sua presença. Então, em nome de todos da universidade, nós agradecemos. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, e eu vou começar mostrando a minha apresentação. Deixa eu ver se está funcionando. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Ah, que bom. Gente, obrigada pelo convite. A gente faz tanta coisa, inventa tanta moda, faz tanta coisa, e a gente tem pouca oportunidade de dividir com as pessoas, às vezes, muitos perrengues, muitas coisas que a gente vive. E então, um encontro como esse é ótimo, porque a gente, com a ideia de que a gente pode, sei lá, passar para os outros a experiência, contar o que a gente fez e inspirar outras pessoas também. A minha apresentação, ela vai ter praticamente vou falar praticamente de 3 coisas. A minha experiência de ter feito doutorado na Inglaterra, na Universidade de Reading, a experiência de ter trabalhado numa universidade no Reino Unido, no País de Gales, que é a Universidade de Wrexham. E aí, como você vê, o escrito Wrexham e Previous Go Wrexham, porque lá eles têm uma língua própria, que é o Welsh, e onde eu tive a oportunidade também de dar aulas na China. E como o símbolo do País de Gales é um dragão, e da China também, eu fiz essa brincadeirinha aqui. E a oportunidade de ter escrito um projeto, e a gente conseguiu assinar um protocolo de intenções de Wrexham com a UFES, né, que em inglês é MOU, e conectando o Reino Unido com o Brasil. É Memorandum of Understanding, né? Então, eu vou começar falando
da minha experiência, porque eu imagino que possa ser legal falar da minha experiência de ter feito um doutorado no exterior, né? Eu posso falar do que aconteceu comigo, não é uma regra, não pode ser que pessoas tenham tido experiências diferentes, mas eu vou contar como é que eu fiz. A primeira coisa havia já uma porta aberta para a Universidade de Reading por um grupo de Recife, que é liderado pela professora Solange Coutinho, que meio que abriu as portas dos alunos de design fazerem doutorado na Universidade de Reading. E aí foi quando eu descobri que o Reading existia e vi que é uma das melhores universidades em design do mundo. Mas não me bastava isso para querer ir para lá, eu precisava sonhar com aquele lugar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi inventar de fazer um curso de inglês na Inglaterra, para ficar imersa na língua, e conhecer a universidade para ver se eu gostava. E essa é uma foto da universidade, ela realmente, fiquei apaixonada. Tem esse rio, tem muito verde, é um dos campos mais bonitos das universidades da Inglaterra. Inclusive, eu visitei muitas, e é o meu favorito, ainda é o meu favorito. E aí eu fiquei sonhando com isso e fiquei pensando qual seria a minha proposta. Então, nessa visita, eu também identifiquei quem seria o meu orientador lá, e foi importante eu ter identificado uma pessoa, uma pesquisa, e para eu pensar qual seria, se tudo que eu pensava que eu poderia estudar, eu poderia mesmo estudar lá. E eu gostei de trabalhar com poesia, a tipografia da poesia, porque eu gosto muito de poesia, e na minha área gráfica, a tipografia era uma coisa legal. E eu defini esse orientador e já fui pedindo, antes de eu pedir bolsa para o CNPq ou para a CAPES, eu fui nessa ordem de pedir uma carta de aceite da universidade, escrevi uma proposta para eles, obtive essa carta tinha um prazo, que eles sempre escrevem uma proposta para uma certa, por exemplo, para o próximo semestre, mas não vale para o semestre seguinte. Então, acabou que eu acabei pedindo umas 2 ou 3 cartas, porque acabava o prazo e eu ainda não tinha nem entrado com o pedido para o CNPq, que eu acho que a minha ansiedade fazia com que eu já fosse indo para frente e tentando fazer tudo, estudando o inglês que precisava, fazendo as coisas que precisava, para ter tudo certinho, para quando eu entrasse, fizesse o pedido da bolsa, eu tivesse tudo em ordem. Para a Inglaterra, para os Estados Unidos, é TOEFL, os pontos mínimos que você tem que mostrar de proficiência na língua, mas na Inglaterra é o IELTS, que é um teste que você faz pela Universidade de Cambridge, que tem alguns lugares, inclusive Vitória era ainda não sei, tipo de fazer. Aliás, Vitória não tinha na época, mas parece que agora a cultura inglesa tem o IELTS, eu não sei. Mas eu fui ao Rio fazer a prova. Então, você faz uma prova, tem prova escrita, você faz escrita, vocabulário e conversação, uma coisa assim. Faz tempo, gente, eu não lembro detalhes, mas eram 3 áreas e você tinha que ter um mínimo de 6 ou 6,5 de pontos e tudo. Eu me lembro que o meu inglês era um inglês que eu não sabia qual era o nível de inglês, porque eu aprendi inglês. Sabe quando você aprende inglês no curso, faz um outro, para de estudar, depois estuda de novo? Então, quando eu fui para a Inglaterra, minha intenção era fazer um IELTS lá para ver em que nível que eu estava. E quando eu terminei o curso, eu estava no nível 6, não era o suficiente. Aí fiquei estudando aqui, acho que foi na cultura inglesa, meio que um curso meio dedicado para fazer essa prova, e passei. E aí, com tudo em mãos, eu pedi a bolsa para o CNPq, e aí passei na primeira fase, tem entrevistas, eu fui a Belo Horizonte fazer entrevista, e com outras pessoas, dá um nervoso danado, você fica, não sei o quê, mas funcionou e foi andando, até que lá pelas tantas eu consegui a bolsa e fui para a Universidade de Reading. E foi uma experiência muito legal, encontrar gente do mundo inteiro. Tinha uma grande parte de brasileiros lá, o Brazilian Society, que ficamos amigos até hoje. É uma experiência de... Eu dava aula na UFES, né? Então, se voltar a ser aluno é muito legal. Então, foi uma experiência bastante legal. E aí, quando eu voltei para a UFES, fiquei trabalhando aqui, sei lá, não sei quanto tempo,
E aí, lá pelas tantas, meu marido é inglês, eu fui para a Inglaterra e ele precisava estar lá, e, enfim, problemas pessoais. E aí eu tive a oportunidade de dar aula na Universidade de Wrexham, que é a segunda parte da minha experiência. É uma universidade pequena, uma cidade muito grande, mas ela é muito bem conectada, o network dela é fabuloso e ela está, nesse momento, bastante em evidência, porque o time de futebol, que era da quinta divisão, foi comprado por dois atores de Hollywood, o Ryan Reynolds e o outro lá It's Always Sunny em Filadélfia, o ator principal. E com isso ficou conhecido no mundo inteiro, o tal da Wrexham, uma cidadezinha que da minha janela eu vi o estádio e aí atraiu muitos alunos também. Ficou bastante animado lá, com muitos alunos e todo mundo indo e tal. E aí essa universidade, como todas as universidades da Inglaterra, tem conexão muito fácil com a Europa toda. E existia um projeto lá chamado Erasmus, que com o Brexit acabou, mas foi criado um outro chamado Turing, de mobilidade estudantil. Então, eu tinha alunos da Polônia, alunos da Ucrânia, da França, e por quê? E por ser Reino Unido, havia também um interesse muito grande da China na gente, a gente tinha uma conexão muito forte com a China, e eu dava aula para a China, né, foi na época da pandemia, dávamos aula online, e era muito, muito, muito divertido, porque eu falava em inglês com eles, a, a moça traduzia, eu falava uma coisa pequenininha, ela ficava 3 horas traduzindo, eu falava uma coisa grande, ela falava 1 minuto, uma coisa, mas o que será que ela está falando, né? E depois eu tive a oportunidade de ir pessoalmente à China, foi hoje exatamente, faz 1 ano que eu cheguei lá para dar aula no setembro inteiro, durante o mês de setembro todo, eu dei 2 disciplinas lá, e foi uma experiência muito legal, de aula de design. Então, eu acho que a gente pode fazer uma conexão tranquilamente com o China, pelo menos pela experiência que eu vi, não só em Wrexham, mas em todas as universidades. Então, todo mundo está dando aula na China da sua especialidade. Não é português, não. É da aula da especialidade. Então, nesse momento, inclusive, estou escrevendo uma carta para a Universidade de Chongqing, onde eu fiquei lá, para a gente fazer o tal memorando of understanding, um protocolo de intenções, para ver se a gente consegue fazer uma troca também na área no caso de design, né? Então, são coisas assim que, se alguém tiver alguma dica dessas coisas, eu não escrevi a carta ainda, porque eu falei assim, vai ter semana internacional, eu vou pegar mais material para escrever, e eu já estou anotando as coisas que eu estou assistindo. Lá também nessa universidade tem projetos com outras universidades. Tem um projeto muito grande com a Universidade de York e a Royal College, chamado Ecological Citizens. Eles têm milhões de libras para fazer projetos. A gente pode ter ideias nessas áreas e fazer propostas. Eles ficam muito interessados na América Latina e na América do Sul, principalmente agora com o Brasil, com a conexão que eu consegui fazer. Como eu disse, é uma universidade pequena, então se eu chego lá e faço uma coisa, fica evidente que está acontecendo, entendeu? Então, eles estão muito ligados a tudo que está acontecendo aqui. Eles também têm muita ligação com a África, com a Índia, com né, a Ásia de uma maneira geral, mas mais a Índia e a África, em vários países da África. E lá eu tive a oportunidade de fazer um projeto, eu escrevi 2 projetos de um fundo do País de Gales, porque o Reino Unido tem a Irlanda do Norte, a Escócia, o País de Gales e a Inglaterra. Então, o País de Gales tem seus próprios fundos também. Ele faz parte do Reino Unido, mas tem os seus próprios fundos. E esse TIFE Project, aqui desse último momento aqui está falando, é um fundo do País de Gales, que em inglês é Wales, mas na língua deles é Cymru, e ele financia pesquisas e mobilidade. E eu escrevi um projeto para trazer alunos para cá,
para fazer um projeto aqui na UFES. Já deu 10 minutos, eu estou indo rápido. Tenho mais 10 minutos para falar, então, que bom. O que eu estava falando? Assim, então fiz esse projeto. Nessa foto aí, especialmente, que eu escolhi, eu gostaria de falar quando eu dava aula. Essa é uma aula presencial para os alunos do curso de design. Nessa foto eu estou com a Yadia, que foi uma das professoras que eu trouxe. Eu vou falar mais tarde sobre isso. Eu gosto muito da Yadia, ela é descendência polonesa. E do lado esquerdo tem o reitor da universidade, do lado direito uma poetisa, que nossos alunos fizeram um projeto. A Yadia era professora de ilustração, eu professora de design gráfico, fizeram um projeto de um livro de poesia com 4 poetas do País de Gales, onde havia ilustração e a própria poesia deles. Foi um livro bilíngue, em que fizemos toda essa conexão com os poetas online, porque foi no meio da pandemia. E o produto final foram os livros e todos muito orgulhosos, os poetas, as poetisas muito orgulhosas de tudo que aconteceu. E ela estava nesse dia aí mostrando a exposição, porque lá na Inglaterra há sempre todos os cursos, inclusive tive a oportunidade de visitar muitos cursos. Eles têm o Open Day, que é o dia que eles fazem propaganda, olha, começou legal, vem estudar aqui. E o Degree Show, que é no final de todo o semestre, eles fazem uma exposição dos trabalhos feitos para mostrar os alunos, é uma propaganda dos alunos para a vida profissional deles. E nesse dia, esse trabalho foi feito pelos alunos, eles fazem, o curso é em 3 anos, esse foi feito um projeto com eles no segundo ano, no primeiro ou no segundo ano do projeto, que eles fizeram com gente de verdade, que a gente chama de um projeto de design social. Você trabalha com as pessoas, desenvolvendo projetos reais de design, e eles ficaram tão orgulhosos desse trabalho que no final do curso deles, eles tinham seus próprios trabalhos, mas também mostrando coisas que eles tinham feito durante a trajetória deles. Então, eu gosto muito dessa foto, por isso que eu coloquei ali. E ali, à direita, tem eu no dia da apresentação na China, pelo um dia de bem-vindos aos professores estrangeiros para as aulas lá. E falando daquele projeto do Tais, eu escrevi, e esses são os 7 britânicos que vieram. A ideia era que a gente fizesse o que eu tinha... Porque aqui, gente, tem mural para tudo quanto é lado e com uma qualidade excepcional. Então, eu falei assim, existia também um projeto lá de empoderamento de jovens líderes, uma coisa assim. Então, eu falei assim, vou fazer alguma coisa ligada com a UFES, de alguma coisa tipo, para você ser líder... o raciocínio que eu fiz. Para você ser líder, você se espelhando em pessoas que tiveram dificuldades e superaram, né? Pode ser uma coisa que te dê força e você supere essas coisas e você vai fazer um bom trabalho. O raciocínio era esse. E aí eu falei assim, e se fizesse um mural de superação, que o tema fosse superação? E aí, paralelamente a isso, no curso de design da UFES, a gente fez um projeto integrado à comunidade com os alunos e eles coletaram histórias de superação de comunidades em volta da UFES, né, comunidades capixabas. E uma das histórias foi desse rapaz que ficou com o corpo, sei lá, 60% do corpo queimado e hoje ele é fisiculturista e tal, então tem o desenho dele ali atrás. Ele veio no dia da inauguração, e tem também outras pessoas, tem a Membira, que é uma índia que não existe, a gente não conseguiu conseguir o que seria a tradução de superação em tupiniquim, e aí a gente resolveu chamar o nome dela de superação, em vez de arranjar um nome que a gente não estava conseguindo, porque parece que, não sei por que não se conseguiu. Quem estava trabalhando com esse grupo não conseguiu chegar a essa conclusão. Aí resolveram botar o nome dela. Então, não está aparecendo nessa foto, mas em Welsh também, a palavra superação, e em inglês, resilience, que está ali por trás desse coisa. E esses ingleses, eles vieram fazer um trabalho aqui, tiveram contato com os diretores da PRPPG, porque a gente está criando o curso de mestrado na UFES,
eles entraram em contato com o doutorado em artes, que é novo na UFES, que tivemos o apoio do curso para a vinda deles, para as tintas, para a expertise deles também nesse projeto. E eles estão nos inspirando e, de alguma maneira, podem ser parceiros de alguma maneira nesse mestrado em design que nós estamos criando. Então, foi uma coisa bastante interessante desse ponto de vista também de troca de coisas. Eles ficaram muito encantados com a UFES, com a qualidade das coisas que eles viram aqui, e encontraram no Design Capixaba, né, eles fizeram uma visita ao Instituto Ronaldo Barbosa, lá na Pedra Azul, encontraram o Ronaldo Barbosa, que para mim é um exemplo o designer capixaba, apesar dele ser universal também, que eu tive o privilégio de, junto com, de montar o curso de design com ele, com a professora Maria Goretti, da Dalto também, porque ele além de ser uma pessoa que sabe fazer, ele é uma inspiração para todos nós. Então, precisava conhecer o Ronaldo, eles precisavam ver o Ronaldo. Então, nós fomos lá, e ele recebeu super bem todos, deu uma aula de design, de arte, de tudo. Quando ele fala, é sempre para a gente parar e ouvir. E a coisa da cultura dos murais. Eu levei para os meus ex-alunos, que agora são os especialistas em murais, fizeram aquele prédio de 30 andares no centro da cidade, fizeram agora a alça na saída de Vila Velha, o pessoal da Locomotivo, que eles encontraram, tiveram a chance de pintar um pouco aquele mural que eles estavam pintando aqui na alça, ter experiência de murais. Esse grupo ficou bastante encantado. E conhecer o Toninho Natural, que é uma pessoa que faz uma arte que se destaca das outras de mural, tem aquela coisa do relevo do trabalho dele e da temática, da identidade capixaba, que a gente vê muito nas obras dele, que vai ser, inclusive, tema de uma pesquisa de iniciação científica do nosso laboratório. Então, levei os ingleses, os britânicos, né, para tudo quanto é canto, que eu achava legal. Foram nas paneleiras, eles ficaram encantados com tudo. E também tiveram a oportunidade de encontrar os alunos daqui, encontrar professores daqui, ensinar as pessoas como fazer. Por exemplo, na história do mural, eles são especialistas em murais, não é à toa que eles vieram, que o tema já era esse. Então, no canto inferior direito aqui, você vê o Rio ensinando como já existia um desenho que os alunos tinham pensado de colocar no mural, mas ele está ensinando como fazer isso, uma coisa mais... e aí ele sobe na escada e ensina como fazer. No canto superior direito tem um encontro que eles tiveram com os professores do curso de design. Do lado esquerdo, em cima, o encontro do primeiro ano do curso de design, os alunos encantados. Embaixo está Ronaldo Barbosa mostrando um livro do Sebastião Salgado, e ele já tinha mostrado antes outros livros mostrando como seria o homem brasileiro, e eles encantadíssimos. E no centro, porque teve muitas reportagens sobre isso, 3 televisões, a UFES, enfim, TVE, TV Capixaba, TV Vitória, muitas entrevistas, e foi uma coisa bastante difundida, que mostra também o nosso curso para quem também, né? Embora o LinkedIn tenha levado isso lá para vários lugares, porque agora com esse network aí a gente fala com o mundo todo e as pessoas ficam por dentro das coisas. Então, teve um impacto muito interessante essa vinda deles, e é a primeira, porque eu escrevi 2 projetos, ano que vem eles vêm de novo. E nesse projeto tem um momento que a gente vai. Então, vai ter uma hora que os alunos vão para lá e fazer um projeto similar, de pintar mural, não sei o quê. Mas o segundo projeto já é uma coisa diferente. Já deve estar terminando o tempo, imagino. Bom, é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, professora Eliana, por mostrar assim, um trabalho belíssimo que você tem realizado, como o design e a arte casam tão bem com a internacionalização, né? Então, meus parabéns, em nome de todos da SRI, da universidade. Eu tenho certeza, assim como eu conhecia muito pouco, a maior parte da universidade está tendo acesso ao que vocês têm desenvolvido com tanta excelência. Então, parabéns. Eu que agradeço. Obrigada.
Eu vou pedir para que depois a gente faça uma discussão. A gente vai chamar agora a professora Patrícia Rufino. Vou apresentar a professora Patrícia. Professora Patrícia Rufino, ela é doutora em Educação, Diversidade e Práticas Inclusivas pela Universidade Federal do Espírito Santo, é professora adjunta do Departamento de Educação, Política e Sociedade, é graduada em Geografia, Pedagogia, mestre em Educação, pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFES, pesquisa Geografia e Territorialidades Políticas Educacionais para populações afro-brasileiras, quilombolas, territorialidades afro-religiosas, educação rural, práticas pedagógicas para educação étnico-racial, territórios periféricos, atualmente pós-doutora pela Universidade de Minnesota, onde tem desenvolvido pesquisa em economia e políticas institucionais. Desenvolve ainda projetos de liderança, conteúdos e metodologias de ensino para lideranças em educação, coordenou o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Espírito Santo, até 2020, coordenou e presidiu a Comissão de Validação da Autodeclaração, é diretora de Políticas de Extensão, também líder do grupo do CNPq de Pesquisa e Educação nas Relações Territoriais, Étnico-Raciais e Novas Mídias. É professora em estágio de pós-doutorado em Economia e Política no Roy Wilkins Center, nos Estados Unidos. Desenvolve colaboração voluntária em projetos junto às várias comunidades. Então, muito obrigada, professora Patrícia Rufino, que fala com a gente diretamente dos Estados Unidos. Boa tarde a todos e todas. Em nome do professor Yuri Leite, quero agradecer a esse momento específico, né, porque nós estamos aqui partilhando as nossas experiências. Agradeço a professora Eliana por partilhar também e por conhecer uma experiência tão rica, né, nesse processo desafiador que é estarmos nos lançarmos à internacionalização. Então, é algo para nós, né, extremamente importante, e a gente pode partilhar das nossas experiências, né, através do que a gente já aprendeu, do que nós vivenciamos, das nossas dificuldades, dos nossos limites, e até superações de barreira, porque acredito que a Eliana passou por várias questões, eu fiquei vendo, ouvindo, falando, nossa, realmente as coisas acontecem desse jeito, né? Nós, às vezes, nos lançamos nesse processo e a gente não sabe quantos desafios precisamos vencer. Então, acredito que nós não chegamos sozinhos, então precisamos agradecer sempre a nossa universidade, agradecemos sempre a ancestralidade, né, nesse processo ancestral, porque nós não chegamos a esses lugares sozinhos. Nós chegamos a esses lugares carregados de várias experiências, de multiplicidades, de vários eus que nos agregam dentro das possibilidades que enfrentamos. Então, é assim que eu chego nesse processo de internacionalização. E aí eu queria também dizer a vocês que a minha fala vai ser uma fala um pouco mais breve que da Eliana. Ah, que bom, estou vendo o Yuri aqui na frente. Yuri é um parceirão, professor Yuri, um parceirão, Patrícia Alcântara também é uma parceirona, que estão sempre nos apoiando. Então, a gente precisa muito, né? A Cristia também, que não está aqui, mas ela, né, fez todo esse processo interno. Pessoas que estão sempre nos apoiando e a gente precisa muito. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre a internacionalização, mas vou trazer um pouco da perspectiva interdisciplinar do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que eu quero me deslocar um pouco para este lugar. Por que eu vou trazer essa experiência? Porque na década do Afrodescendente, 2020 e 2030, nós criamos várias ações. Então, além de colocar esse currículo, né, que foi aí, citado, eu sou militante do movimento negro nacional, do movimento negro acadêmico, do movimento capixaba e do movimento negro internacional. Então, essas militâncias, elas são extremamente importantes para defender a pauta, né, a nossa pauta de pensarmos a população negra em vários aspectos, em várias questões. Então, nessa década do afrodescendente, nós recebemos vários movimentos, nós recebemos algumas visitas importantes na universidade que foram construídas a partir da militância negra no Estado do Espírito Santo no Brasil. Então, uma
com o Holyoke Center e a outra com o College Education, ambas da Universidade de Minnesota, não se relacionavam, né, e foram, a partir do conhecimento do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, começaram a se relacionar. Então, eu vou resumir um pouco essa história para dizer que, no final da gestão da professora Cleide e transição para a minha gestão do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, nós estávamos nesse processo de organização. E o que é importante dizermos aí? Que o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros na UFES, é um núcleo interdisciplinar. Então, ele agrega professores de educação, professores da área da saúde, professores da área de exata, professores da área de artes, né? A gente tem vários projetos que se relacionam, enfim. Então, o fato de nós sermos um núcleo interdisciplinar e que atua nessa proposta interdisciplinar, principalmente quando nós vamos para as comunidades, realizamos projetos, fez com que nós pudéssemos atrair, né, mais colaboradores, e dentro desses colaboradores, o passo importante de dialogarmos numa proposta interdisciplinar, que não fosse apenas em sala de aula, mas principalmente no campo da pesquisa e da extensão. Né? Porque o ensino ele vai dialogando e se enraizando nesse processo todo. E nessa condição, eu vou trazer um pouco dessas experiências para dialogarmos como que nós fomos vencendo, né, algumas barreiras sobre essa condição de pensarmos de uma maneira interdisciplinar. Primeiro, que o diálogo interdisciplinar não é fácil, né? Porque nós estamos compondo aí um diálogo com várias áreas do conhecimento que precisam encontrar uma perspectiva, uma direção, para que elas possam se agregar. E qual seria essa direção? Né? Essa direção, inicialmente, foi pensarmos o trabalho junto das comunidades. Então, nós pensamos, bom, todos nós queremos estar em campo, porque nós já tínhamos projetos em campo, mas os nossos colegas internacionais também gostariam de conhecer os nossos projetos. E aí nós começamos essa atividade. Vamos trazê-los aqui, vamos fazê-los conhecer, vamos levá-los, né, em algumas comunidades, vamos mostrar os projetos que nós temos. Então, optamos em alguns momentos iniciais para que eles pudessem estar conosco nos nossos seminários. O NEAB realiza anualmente um seminário, e esse seminário ele tem a função de agregar tanto os projetos que são desenvolvidos na universidade, como os projetos que são desenvolvidos nas comunidades, e também nas outras áreas acadêmicas, e nesse seminário a gente consegue dialogar sobre várias áreas, né, sobre a qual debruçamos em termos de pesquisa e de organização e de trabalho científico e comunitário. Bom, pensando sobre isso, nós começamos a dialogar, então, o que era feito lá, né, principalmente em Minneapolis, né, em Minnesota, e o que a gente estava fazendo aqui, como nós poderíamos construir essa área coletivamente. Então, vou tentar apresentar para vocês, não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu consigo apresentar. Se vocês conseguem ver. Dá para ver? Então, acho que eu não vou conseguir apresentar. À direita do emoji tem uma setinha para cima, um ícone. Você clicar lá. Não, é lá mesmo que eu estou clicando, só que eu acho que o slide que não está abrindo aqui. Bom, eu não vou insistir. Patrícia, quando você entra lá, você tem a última campo, que é entire compartilhar tela, compartilhar. Eu sei qual é, eu estou vendo aqui. Só que o problema é que eu tinha posto. Entire screen. Você põe entire screen e você seleciona. Presentation. Você consegue. Just a moment. Okay. Sorry, let me just check. Okay. Thank you. Thank you. Está compartilhando. Ok.
a gente lidar com o estudante é a melhor coisa do mundo, já disse para vocês. É porque o computador dele tem outra configuração, então eu não consigo entender essa configuração. Pensar, então, essa internacionalização interdisciplinar tinha a ver com esses projetos, a apresentação dos projetos que eram realizados na UFES com os professores, mas também conhecermos quais seriam os projetos apresentados por eles e trabalhados por eles. Então, nós trabalhamos inicialmente com a formação e com o treinamento, porque nós precisávamos entender. E quais eram as questões que vinham, né, inicialmente? Quais são as áreas que precisamos nos aprimorar? Então, dentro do núcleo, nós tínhamos uma discussão, e temos ainda, né, porque nosso projeto continua, nós temos 8 anos com esse trabalho, e cada ano a gente vai aprimorando em uma determinada questão. E toda vez que nós temos, né, tanto as visitas quanto o desenvolvimento de trabalhos das parcerias, ao final nós temos sempre um processo avaliativo de que, bom, qual vai ser o próximo passo? O que nós precisamos? O que nós queremos, né? Porque não existe um projeto pronto a priori, mas existem processos colaborativos que estão dialogando, estão em andamento. Então, quais seriam as questões, né, que acho que são importantes? Quais são as áreas que precisamos nos aprimorar? Essa era uma questão, sempre foi e continua sendo. O que queremos em nossas carreiras docentes, né? Como que este processo de internacionalização pode colaborar em nossas formações políticas, sociais, humanas, culturais e entre outras. Então, para quem trabalha muito na área de ciências humanas, sociais, né, pensar politicamente o processo formativo, pensar politicamente o processo de internacionalização faz uma diferença muito grande, principalmente quando você trabalha no núcleo de estudos, em que a população afro-brasileira precisa conhecer, precisa entrar, precisa entender, e acho que preciso destacar isso, é extremamente fundamental, porque hoje nós temos a necessidade de uma parceria um pouco mais ampla, porque nós queremos e necessitamos de que esse quantitativo de professores, pretos e pretas, que ainda não estão dentro das universidades, estejam, e que politicamente eles assumam esses lugares e possam também passar por essas experiências, né? Então, nós temos aí grandes desafios. E uma das condições foi, então, pensarmos na formatação de um projeto. Então, a gente pensou, bom, já que tudo isso está acontecendo, já que nós temos 2 parceiros que querem realmente efetivar esse processo, vamos, então, construir um projeto. Então, nós construímos um projeto, né, um projeto que ele é amplo no NEAB, mas, assim, entra o professor que quiser, naquele momento, o professor que estiver disponível, que quiser, né, construir essa atividade junto conosco na parceria, e aí dar continuidade. Então, o objetivo é proporcionar oportunidade para professores, estudantes de graduação, para se envolverem nesse processo colaborativo, e, a partir daí, né, pensar pesquisa, né, nós já trabalhamos com entrevistas com estudantes cotistas, nós trabalhamos com entrevistas com pessoas que atuam com relação ao enfrentamento à educação antirracista, nós trabalhamos com pesquisa com pessoas que fazem parte do movimento negro, com ativistas. Então, essa é o nosso trabalho. Hoje, atualmente, nós estamos desenvolvendo 2 projetos importantes, que é o projeto Afrocientista, o projeto com as comunidades. O projeto Afrocientista é um projeto urbano, desenvolvido na cidade, com alunos pretos e pretas do ensino médio, e que vem para a universidade para trabalharem essa perspectiva do que é estar no ensino superior, do que é ser um cientista, em várias perspectivas. E uma outra possibilidade que nós esse ano também trouxemos para trabalharmos com os nossos alunos de graduação foi, dentro dessa perspectiva também, construirmos o projeto do Embaixadores, que o Embaixadores foi os nossos alunos recebendo os outros alunos que vieram para esse programa. Bom, eu trouxe aqui meio que um recorte, né, do que foi feito. Então, só para vocês entenderem como foi pensada a primeira fase. A primeira fase foram organizadas reuniões coletivas, foram muitas reuniões, foi de 2016, 2017, 2018, nós tivemos uma grande conferência, que foi a Conferência Mundial, do qual nós trouxemos aqui 95 expositores, né, estrangeiros, que acreditaram na nossa proposta, que entenderam a nossa proposta e que vieram para cá para colaborar com muitas outras perspectivas, e aí nós fizemos uma grande conferência. Então, foram organizadas reuniões coletivas, visitas às escolas e comunidades, rodas de conversa, e foram muitas rodas de conversa,
aqui online, naquela época, 2016, 2017, quase praticamente as pessoas não faziam reuniões online, nós já fazíamos, porque nós não tínhamos como estar definitivamente lá para planejar, então a gente já fazia algumas reuniões pensando nessas possibilidades. Até chegarmos à formalização do acordo internacional, porque também era um questionamento, como que nós vamos fazer uma parceria se nós precisamos falar inglês? Nós precisamos que as pessoas entendam que o que nós estamos dizendo, nós precisamos trabalhar com essa perspectiva de que a língua não precisa ser uma barreira, não pode ser uma barreira. Mas como? Né? Como pensar tudo isso? Porque a língua realmente ela é uma grande barreira. E a gente precisa superá-lo. Até que todos esses passos foram dados. 2019, 2020, nós fizemos intercâmbios de docentes e pesquisadores, fizemos a elaboração conjunta de projetos de pesquisa com alunos cotistas, fizemos a organização de eventos científicos e culturais, que antes nós pensávamos assim, bom, a conferência foi um grande boom, né, para o nosso trabalho, mas ela foi final de uma certa perspectiva e início de tantas outras. Então, a partir dali, nossos alunos começaram a sentir mais necessidade de participarem de projetos de internacionalização. E 2023, 2024, a gente continua, mas nós ampliamos a condição, né, de pensarmos aí, talvez, uma publicação. Então, nós estamos agora pensando em intercâmbios para escrita acadêmica, então, escritas tanto da pesquisa que nós estamos trabalhando aqui, como a possibilidade que nós estamos trabalhando lá. Já fizemos esse ano intercâmbio de estudantes americanos, agora nós estamos com 3 alunos brasileiros, 2 fazendo, um fazendo doutorado, uma terminou o mestrado e a outra está fazendo doutorado também, que é a Monique, está inclusive aqui na África do Sul comigo. Continuamos o processo colaborativo na captação de bolsas de estudos, porque para os nossos alunos saírem daqui, nós não temos, é um desafio também, né? Nós não temos essas bolsas de estudo com tanta disponibilidade, realmente nós não temos, e nós precisamos que os nossos alunos se lancem para que eles consigam captar essas bolsas para dar continuidade aos seus estudos. Então, a gente também pensa em intercâmbio de membros das equipes técnicas administrativas, porque nós temos técnicos que trabalham conosco que também precisam dessa visibilidade. E agora, esse ano, nós trouxemos um professor também, que foi o professor Vichet, né, que veio também compartilhar uma disciplina no curso de pós-graduação em educação. Bom, então, em 2024, a gente iniciou esse projeto Embaixadores, que consiste no treinamento e acompanhamento de alunos de vários cursos. Na mesma perspectiva do NEAB, o projeto Embaixadores também vem agregando alunos de qualquer área da universidade que queiram conhecer outras áreas, que queiram se dedicar a outros estudos, que queiram ampliar suas perspectivas e visibilidade. Então, o objetivo é ampliar as relações culturais, incentivando nossos alunos a enxergarem além, né? É importante destacar que neste primeiro ano de implantação, o projeto impactou necessariamente 15 cursos diferentes da nossa universidade, oportunizando, além do intercâmbio cultural, um diálogo mais aprofundado do acolhimento e participação na universidade. Não sei se eu estou falando muito rápido. Bom, a fase 2, né? Então, nós damos continuidade às ações de pesquisas, compreendendo as áreas de interesse de cada pesquisador efetivamente. Fizemos organização de ações de pesquisas, trocas de materiais, compreensão de trabalho. E, num outro momento, né, os pesquisadores contarão com o apoio de tradutores, alunos que auxiliarão no processo de tradução. Por quê? Porque nós sabemos da condição do nosso professor pesquisador brasileiro, e é necessário nós dizermos que o nosso professor pesquisador brasileiro negro tem necessidade fundamental de um apoio para a língua, porque nós conseguimos chegar em muitas áreas, mas necessitamos de organizar melhor essa nossa estrutura. E essa estrutura, ela diz muito desse outro lugar, né, de compreensão linguística de uma língua estrangeira, de uma ou de mais de uma língua estrangeira, quando há necessidade. Bom, nessa fase 3, 2024, né, a gente já está na programação de uma visita técnica em Minnesota. Nós vamos agora, em novembro, para
com mais 2 professoras dessa delegação, tentarmos construirmos, né, uma agenda. Nós já estamos trabalhando nessa agenda há um certo tempo, para que ela realmente se concretize em novembro de 2024. Então, aqui, o grupo de professores que começou essa atividade, aqui nós temos as professoras de Minneapolis também que estiveram conosco, aqui é o grupo de professores que vieram trabalhar no College Education conosco e estiveram aqui conhecendo as nossas atividades. Logicamente que a gente precisa também que recursos da universidade lá sejam liberados para que os professores venham para cá. Então, ter credibilidade nesse processo foi fundamental, né? Apresentarmos a sistematização do nosso trabalho, e o nosso trabalho tem sido muito visto e, assim, inclusive muito elogiado. Mesmo com todas as limitações, a nossa universidade ela consegue ter um curso, assim, de excelência, cursos de excelência, né, e que conseguem realmente facilitar que as nossas atividades sejam, né, de certa forma, identificadas como atividades extremamente construtivas no processo formativo acadêmico. Então, aqui são os alunos embaixadores, foi esse ano, né, tem até a Cricheta aqui, nosso trabalho, foi no período da greve, gente, inclusive, de professores, mas a gente conseguiu reunir, nós não desanimamos, os alunos tiveram esse treinamento, nos ajudaram muito a entendermos cada coisa, e a avaliação foi muito surpreendente, que eles colocaram, olha, esse projeto nos ajudou, inclusive, a dialogarmos com nossos próprios colegas na universidade. E é isso que eu tenho para apresentar para vocês, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Parabéns, Patrícia. Nossa, iniciativa maravilhosa, né? A gente percebeu claramente o quanto vocês tocam na diversidade, na inclusão, quanto estão promovendo iniciativas das comunidades. Então, esse engajamento comunitário é muito importante. E que a gente vai ver que são 3 brilhantes professoras que vão falar de contextos diferentes. Então, agora eu vou contar com a fala da professora Patrícia Cardoso, vou apresentá-la para vocês. Tá, só um minutinho. Só para finalizar, antes de você apresentar a professora Patrícia, queria agradecer novamente a participação de vocês, queria deixar aqui, né, nosso abraço, nosso grande abraço a todos e todas, e nos colocarmos à disposição para que a nossa atividade também possa ser construção dentro desse processo de internacionalização, tá bom? Um grande abraço para vocês, muito obrigada. Nossa, parabéns, professora, aí pela iniciativa, não é, Yuri? E pode contar com o apoio da SRI também, no que for possível. Sucesso! A gente agradece a sua participação. A professora Patrícia Rufino tem um compromisso. Eu gostaria de pedir desculpas, porque eu li Minnesota e ao invés de falar África do Sul, falei que você estava nos Estados Unidos. Em tempo, corrigindo. Muito obrigada pela participação. Então, vamos lá. A professora Patrícia Cardoso, ela foi professora também secretária de Relações Internacionais, então há 12 anos a UFES formaliza, né, suas atividades internacionais por meio de uma secretaria. Essa secretaria iniciou com a professora Jane Mary, e em seguida a segunda secretária de Relações Internacionais foi a professora Patrícia, agora o professor Yuri, desde 2020, 2021, mais ou menos. E então a professora Patrícia Cardoso é professora associada do Departamento de Engenharia de Produção da UFES, doutora em Engenharia de Produção pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Sistemas e Computação pelo Instituto Militar de Engenharia e graduada em Engenharia de Produção pela PUC do Rio. Atuou como professora visitante na Arte Métier, METS, na França, em 2022 e 2023, como Visiting Scholar na Ohio State University, e participou do Programa Mundial de Formação de Facilitadores da Qualidade pela AOTS, no Japão. Atuou como coordenadora institucional do Programa Ciências Sem Fronteiras, coordenadora de Mobilidade para o Exterior e secretária de Relações Internacionais da UFES. Tem experiência na área de engenharia de produção, com ênfase em logística e gerenciamento de cadeia de suprimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento, programação e controle da produção,
qualidade em serviços, gerenciamento de projetos, logística, gerenciamento da cadeia de suprimentos, educação e engenharia e Lean Manufacturing. Patrícia, então, muito obrigada pela sua presença. Então, fique à vontade. Obrigada, Flávia, pela apresentação. Obrigada a toda a equipe da SRI. Ontem foi muito bom encontrar todo mundo lá presencialmente. A gente fica com saudade da... A gente sabe que esse evento virtual tem uma abrangência muito grande, mas o abraço ontem presencial foi muito bom, principalmente rever todos e conhecer a Cristier, com quem a gente tem trocado bastante mensagem na organização. Então, eu não posso deixar de parabenizar toda... Ai, que bom te ver, Raquel. Estou te vendo agora aí também, batendo palma, e agora no vídeo. Bom te ver, professora. Sucesso. Que bom. Saudade. E parabenizar pela 4ª semana, um evento que vem crescendo, vem se organizando, vem tendo um potencial muito grande. Não posso deixar de parabenizar desde o início. E agradecer o convite. Mas, como a gente tem um tempo a cumprir, eu vou direto ao assunto e vou compartilhar minha tela aqui. Janela. Cadê a tela cheia? E aí, como é que eu faço aqui? Primeiro eu faço... Vamos lá, cadê meus... Aqui, tá essa aqui. Conseguiu? Consegui. Não é... Vamos lá, vamos fazer assim, vou passar aqui para baixo. Ô, tempo de virtual, né? Aí, aqui, vamos colocar em apresentação. Tudo bem, né? Ok. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a minha apresentação, a minha participação na UFES, sabe? Como... O que eu fiz de parcerias internacionais, iniciativas de sucesso. E foi muito bom vocês fazerem o convite e ter um tempo para a gente pensar, é muito bom que se reflete, né? A gente vai ter tempo para refletir e construindo toda essa narrativa para a gente falar em pouco tempo. Embaixo aí eu deixei as logomarcas de algumas instituições, estão as principais que eu vou falar hoje, se eu esquecer de alguma, pelo menos está registrado aí, vocês lembram. Mas a primeira e a última são bem marcantes para mim. Primeiro, no Ohio State, nos Estados Unidos. Eu ainda não participava, não era da UFES, foi quando eu fiz o sanduíche do meu doutorado. E, para mim, o que foi importante durante o sanduíche? Entre 2000 e 2001, eu retornei na época da queda lá das Torres Gêmeas, problemas de bolsa e tudo, mas o que foi importante? Eu conheci a pesquisa no exterior e, mais do que isso, eu comecei a fazer relacionamentos, uma rede muito forte de relacionamentos quando a gente ainda não tinha tanta mídia digital. Tá? Então, ali a gente conhecia as pessoas. E como foi um período de 1 ano e meio, era para ser 2 anos, acabou sendo 1 ano e meio, eu acabei participando, embora de doutorado, eu já cheguei lá com um nível de inglês alto. E aí o meu orientador me pediu para ser co-orientadora de vários alunos deles de mestrado. Então, com isso, eu ganhei não só prática, mas prática de co-orientação com ele, mas eu fiz uma rede muito grande de estudantes que foi embora depois do primeiro ano, da metade daquele ano, e chegou a outros alunos. Então, eu conheci gente bem mais jovem do que eu, diferente da maioria das pessoas hoje que termina a graduação, entra no mestrado e segue para o doutorado, eu dei um tempo entre um e outro. Então, quando eu fui fazer o sanduíche do doutorado, eu já era um pouquinho mais velha, já fui com 2 filhas, e lá eu conheci várias pessoas. E essas pessoas foram pelo mundo, e na época, graças ao Orkut, a gente manteve alguns contatos e pessoas que dali migraram para outras, Facebook, Instagram, e hoje o WhatsApp, e mais do que isso, eventos que a gente faz pelo mundo afora. Então, esse aí para mim foi muito marcante. Então, como é que eu estruturei a minha apresentação? Eu estruturei assim, o que eu tenho de, ainda, iniciativas e parcerias, né, internacionais em relação a ensino, pesquisa, extensão e inovação. Então, o que eu falo para vocês um pouquinho de ensino? Qual é a minha experiência lá? Tá? Em relação ao ensino, primeiro em relação a cursos. Então, eu ofertei disciplinas de graduação e pós-graduação em inglês, tanto na UFES, na Alemanha, na Dinamarca e na França.
Isso também, e nesses cursos, e aí tem algumas imagens aqui, tanto eu no exterior, tá, lecionando, essa do fotografia do meio, que sou eu sozinha aqui, eu estava na França, lecionando lá. Aqui é um colega que até hoje, e vocês vão ver o nome dele aqui, ele era da TU Berlim, quando eu conheci, ele foi para o Vietnã, ele hoje está numa universidade do Vietnã, e essa fotografia aqui foi em 2018, quando eu já praticava o que a gente chama hoje de COIL, que é o colaborativo. Eu ensino o colaborativo do inglês como uma língua no tema que a gente está lecionando. Então, eu não sou professora de inglês, mas eu usava o inglês para lecionar. Só que eu e o Thomas lecionávamos a mesma disciplina simultânea. Então, até mesmo por questões de fuso horário, o Thomas lecionava lá com os alunos dele e eu lecionava aqui na UFES com os nossos alunos. Então, a disciplina é a mesma e a gente já compartilhava isso. Eu vou fazer um adendo aqui, que se tiver tempo lá na frente, a gente volta. Mas, assim, isso que eu estou falando aqui para vocês, eu já fazia eu entrei na UFES em 2008, tá? O meu doutorado terminou em 2002. Mas nesses 6 anos eu estava numa faculdade particular e a gente já gravava aula com aqueles alunos que eu falei para vocês lá do meu mestrado na Ohio State, e a gente mandava fita um para o outro para trocar a aula de um professor com o outro. Então, assim, aqui já tinha essa tecnologia, e aí eu vou focar a experiência da parceria de sucesso na UFES. Tá? Então, aqui, eu fazendo isso, e aqui um professor, colega, o Andreas, que naquela ocasião era da Universidade de Copenhague, da Copenhague Business School, ele era aluno de doutorado, tá? Que eu conheci através do projeto que eu estive na TU Berlim com o Thomas. Ele era um aluno de doutorado, hoje ele está como chefe de departamento na universidade dele, ele é editor de 2 das maiores revistas que tem de logística e supply chain, e até hoje a gente se fala. E vira e mexe, quando ele me convida para eu dar aula para ele, claro que, principalmente na pandemia, eu estou sempre ali nessa parceria, podendo acompanhá-lo. Então, são 2 momentos aí de cursos que eu lecionei. Só que a parceria também acontece na UFES. Então, exemplos clássicos aqui, tem alunos que eu lecionei aqui, olha, você vai ver aqui, em 2019-2, eu lecionei uma disciplina Supply Chain Management. Estava aqui, ó, disciplina em inglês. Tá? Tem um conjunto de alunos aqui que fizeram essa disciplina. Eventualmente, aqui, lá vem o Thomas ali atrás, que eu convidei para participar, tem uma participação que não era na parte do COIL, era uma disciplina aqui só, mas eu convidava eventualmente um participante ou outro. Essa aqui foi uma disciplina que eu lecionei esse semestre, agora que está acabando, que no caso lá a gente não entrou em greve, mas foi aqui, ó, planejamento e controle da produção, só que você vai ver que é turma 2 em inglês. Então, a gente fez a atividade, fez o registro também, alunos que vieram de fora, tá, para participar dessa disciplina aqui. Então, a mesma disciplina. Então, nós tivemos 2 momentos aqui para vocês, professores, entenderem. Então, eu tive disciplina que é toda lecionada em inglês, e essa disciplina do Supply Chain Management acontece agora no 2º semestre, então ela vai acontecer novamente, agora 24/2, e no 1º semestre acontece o PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção, que tem a turma 1 em português e tem a turma 2 que eu leciono em inglês. Ainda no ensino, eu chamo de orientações. Então, assim, a gente tem orientações de trabalho de conclusão de curso, tá? E estágios no exterior e estágio também no Brasil. Então, aqui, por exemplo, um grupo de alunos. Esse aqui é um aluno que é da Tunísia, que estudava na França, que numa parceria que eu fiz com a VEG, ele veio fazer o estágio na VEG, tá? Com uma orientação. Então, ele ficou aqui na UFES algumas semanas, até para questões de contratação, exame admissional e tudo mais, e ele foi. E esse aqui era um aluno brasileiro que fez um processo seletivo na VEG por conta disso e foi estudar na China. E ele precisava ter um professor orientador do Brasil. Então, a orientadora dele fui eu. E aqui uma outra fotografia de um evento meu aqui, que eu estava lá na França, num dos momentos, orientando trabalho para eles, como trabalhar num trabalho, como desenvolver um trabalho de conclusão de curso. Então, era ali uma metodologia de pesquisa,
que é uma das disciplinas que eu leciono quando eu estou por lá. Além de orientações, ainda no ensino, a gente não pode deixar de falar de programas de mobilidade. Na engenharia, em particular, já tem mais de 20 anos que existe um programa muito já estabelecido, muito consolidado, que é o Braftec. É Brasil, França, Intercâmbio de Tecnologia. Tá? Nesse programa em particular, eu coloco ali, eu fui convidada a participar, assim que eu entrei na UFES. Então, eu entrei em 2008, em 2009 eu fui convidada a participar de uma equipe. Participei, a partir dali eu desenvolvi projetos, submeti projetos, promovi com que outros professores, e como ele é de tecnologia, esse acordo de cooperação Brasil-França é restrito para cursos de engenharia. Então, eu promovi com que tivesse vários outros programas Braftec, projetos Braftec dentro do CT, da UFES, do CEUNES, e lá em Alegre a gente também submeteu tá? Só que esse daí de Alegre não foi aceito naquela ocasião. Então, dentro do Braftec, eu participei e desenvolvi. Mas depois, o programa de mobilidade, ele não se restringe ao Braftec. Tá? Se tivesse outras pessoas aqui falando, teriam experiência que existem programas dessa natureza com a Holanda. Existem programas dessa natureza só para a área agrária. Sabe? Existe com a Alemanha. Eu me restringi ao Braftec. Mas depois, agora, por exemplo, enquanto na minha penúltima ida lá, à França, em 2022, nós preparamos um outro programa de mobilidade que é para o aluno que estuda na França, vir estudar no Brasil durante um semestre com disciplinas totalmente ofertadas em inglês. Então, não era só a Patrícia aqui não leciona várias disciplinas, mas eles não vieram para ser aluno só da Patrícia. Então, teve que ter uma articulação muito grande minha com a equipe da SRI, com a direção do Centro Tecnológico, porque foram ofertadas 5 disciplinas para os alunos franceses. Tá? Do outro lado, como é mobilidade, como é um acordo de 2 vias, os alunos brasileiros da UFES também são convocados, também passam por um edital para ir estudar na França 6 meses em inglês e não em francês. Então, também teve que ter lá, pelo lado deles, toda a dificuldade, identificar quem são os professores, quais são as disciplinas, quem é que vai lecionar, em que período. Tudo isso que a gente passou aqui, ele também tem. Mesmas burocracias, mesmas formalizações e mesmos atropelos aí. E os nossos alunos, nós já estamos com a segunda turma lá, tá? Já teve 3 alunos que foram, agora a gente teve dois alunos aprovados e só um que foi. E nós já estamos na fase que a segunda equipe francesa chega aqui em fevereiro. Para isso tudo acontecer, nós também tivemos, além da mobilidade de 1 ano, mobilidade de 6 meses, a gente tem o que se chama de acordo de dupla diplomação. O que é isso? São um conjunto de disciplinas que o aluno que vem de fora tem que fazer aqui, que daria a ele o título de engenheiro pela UFES. Assim como o aluno brasileiro que vai para a França, ao cursar lá, aquela quantidade de crédito que ele cursa lá são automaticamente aproveitados. Então, tem um aproveitamento de créditos, onde tem um acordo anterior à mobilidade para que isso possa acontecer. Como eu falei, eu entrei na Universidade em 2008, em 2009 eu entrei no Braftec, em 2010 eu comecei a provocar a equipe do CT. E aí a gente conseguiu fazer com que tivesse os 2 primeiros acordos de cooperação saíram em 2011, foi o da engenharia de produção e o outro foi com a engenharia ambiental, coincidentemente ou não, era a professora Jane, que era secretária na época, e eu era coordenadora da mobilidade para o exterior. Então, nós puxamos, teve muita discussão dentro do nosso colegiado, dentro do nosso departamento. Então, assim, como diz um colega, nossos pares, ou muitas vezes os nossos ímpares, ficavam muito mais contra a questão, como é que pode um aluno ir lá para fora, fazer a disciplina que eu leciono aqui, depois ele formar, sem ter sido meu aluno. Então, nós vivenciamos isso. E não basta só ter um acordo de dupla diplomação. Naquela ocasião, a gente precisava ter uma resolução na universidade. Então, foi necessário, olha a imagem que eu coloquei, de uma resolução de 2011, tá? Que teve a gente teve que provocar o CEP. Até hoje, pelo que eu sei, a SRI não tem assento no CEP.
não tem assento no conselho. Então, a gente tinha que ficar passando, pedindo, pelo amor de Deus, para o pró-reitor de graduação, para a pró-reitora, na ocasião, de graduação, para o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, para eles lutarem por esse acordo que a gente, por essa resolução que seria tão importante na graduação. Então, essa aqui tem uma formalização. Depois, para pesquisa. Então, eu participei de projetos de pesquisa e participo até hoje. Então, assim, projetos de pesquisa, muitas vezes financiados por agências internacionais, no meu caso, mais do que as nacionais. Atuei como professora visitante e, durante essa orientação, dessas orientações, eu orientei teses, dissertações, estágios de pesquisa. Em momentos, vocês vão ver aí, coincidentemente, fotografias mais femininas, mas essa professora que está na foto aqui de cima, de óculos, é Helena, tá? Helena aqui. Eu estava na França uma vez e fui convidada para participar de uma banca dela. E, ao participar da banca dela, claro que ela gostou da minha postura, e não sei o quê, e com o passar do tempo ela se tornou professora dessa instituição. E a partir do momento que ela participou, veio a ser professora e precisou propor projetos, ela escolheu a mim como uma professora mais velha do que ela para ser uma mentora dela lá. Então, eu comecei, mais uma vez, criar esse vínculo com a Helena e com novos colegas franceses. Na extensão, o que eu acho mais interessante da extensão que eu posso trazer para vocês hoje? Para mim, funcionou muito bem participação em eventos e cursos internacionais. Seja promovendo, que foram várias, organizando, essa foto da esquerda aqui, eu estava organizando lá em Nancy, na França, que não é nessa universidade que eu fiquei como visitante, organizando eventos internacionais de Brasil-França. Então, eles me convidaram para fazer parte da equipe da organização de eventos. E, com isso, a gente aprende muito e faz outras redes. Essa aqui, de tanto aparecer aqui, eu fui fazer um outro evento, aqui já na TU Berlim, com uma professora brasileira que teve ela bem mais velha do que eu, e ela teve toda a formação dela na Alemanha. Então, embora ela falasse alemão, ela não tinha todo o relacionamento e a expertise de organização de evento. Então, a TU Berlim organizou com que ela fosse para melhor comunicação e eu, como já tinha experiência em organização de eventos internacionais, participasse junto com ela. Então, foram algumas coisas assim. Mas, na extensão ainda, eu participei de uma equipe muito bacana, também do Centro Tecnológico, e registrei um projeto. Registramos uma equipe, registramos um projeto que a gente apelidou carinhosamente de HMW, tá? Housing, Manufacturing and Water. E qual era a proposta disso? Era uma parte de inovação social, onde foi desenvolvida uma caçamba para coleta e descarga de materiais, que é um método de operação da caçamba, né? Para processo de reciclagem. Em outras palavras, nós desenvolvemos um equipamento, tá? Que fabricava tijolos para a comunidade. E isso chegou um ponto foi uma equipe brasileira da TU Berlim, junto com alunos de diferentes engenharias da UFES, tá? O projeto era de professores da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, da engenharia de produção e do design também, tá, Eliana? A Letícia Pedruzzi, que participava aí com a gente. E com a Miriam, que é do meu departamento também. Então, nós tivemos alguns professores aqui que você pode falar, a gente conversa assim que eles conhecem. Então, nós tivemos professores da TU Berlim e nós envolvemos alunos dos dois grupos. Esse projeto aqui foi registrado como um projeto de extensão. E no decorrer dele, nós vimos que tinham parte do projeto que era a caçamba que poderia dar patente. Então, ela tinha características para registro de patente. Essa patente ficou registrada no INPI e no órgão alemão de patentes. Tá? Então, teve essas duas coisas aqui. Então, esse projeto aqui, essa imagem, ela também participa da extensão. Enfim, aqui eu estou terminando a minha apresentação mostrando assim, eu não faria nada disso sozinha. Muito disso aqui começa com a iniciativa de cada um de nós, sabe? É uma coisa minha. Mas o departamento, ele tem uma característica. A Marta está aqui, é chefe do colegiado hoje em dia, mas é uma professora do meu departamento. Ela puxou, no ano passado,
para que o nosso curso, o nosso departamento ali, né, o nosso curso, se buscasse a acreditação no sistema Arcosul. E agora, no primeiro semestre, nós recebemos o nosso selo, que não é o primeiro, o curso de enfermagem, em 2014, foi o primeiro curso da UFES com o sistema acreditado. Na engenharia de produção, embora seja um dos cursos de engenharia com a maior quantidade de cursos no Brasil, só tem 3 que estão nesse nível de acreditação. Tá? Eu não posso deixar de agradecer também ao departamento e às iniciativas, porque também não são fáceis, porque a gente tem que justificar todas essas ações que a gente faz aqui. Essa imagem aqui embaixo, que eu mostro para vocês, é um resultado de isso aqui para mim é um entregável de parceria. Eu, quando chego na universidade lá, ligo meu notebook, entro no sistema, já falo assim, já te conhecemos, tá? Eu não entro mais como visitante. Então, é uma parceria, um resultado que isso aqui é uma parceria e não só uma iniciativa, mas é um resultado de uma parceria de sucesso. Toda essa minha apresentação, eu não gostaria de deixar de falar que eu foco muito nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, tudo que eu falei aqui, eu tenho aqui registrado, corrija-me, Yuri, se eu esqueci de algum, ou se eu coloquei algum desses selos, porque eu e o Yuri temos uma história durante a pandemia de registrar vários, de classificar vários dos projetos da universidade com os ODS, mas o 4 é educação de qualidade, o 5 é igualdade de gênero, tá? Então, por exemplo, quando a Helena, aquela colega professora, ela não só gostou de mim, que tinha participado de uma banca dela, mas na Europa, vários dos projetos com agência de financiamento devem ter uma igualdade de gênero. E vocês hão de convir que na engenharia, nas áreas exatas, não tem tanta mulher como o lado masculino. Então, o que eles fizeram foi que eles abriram vagas, primeiro a questão de mérito, e segundo a questão de gênero. Então, dentre as mulheres, eu fiquei em primeiro lugar, então fui, mas houve o critério de igualdade de gênero. O 6, da água potável e saneamento, já envolve o projeto lá que eu citei da caçamba, da fábrica de tijolos. O 7 aqui na minha cola, energia limpa, porque o equipamento também tinha que ser o sustentável e mais barato, menos uso possível de energia. O 8, que é o trabalho decente e crescimento econômico, que nós estávamos falando de inovação social, e dentro de uma comunidade que tem bastante problema, tanto econômico quanto social. O 9, na indústria, inovação e infraestrutura. Então, eu vejo a inovação tanto a patente que a gente registrou, tá? Como a gente vê a parceria com a indústria. Então, quando eu falei, preciso de um estágio, os parceiros ligam, mandam mensagem, pedindo, olha, nós vamos fazer parceria internacional para estágio? Vamos começar essa mobilidade sem colocar o aluno na academia? Por quê? Porque no modelo deles, o nosso modelo, o aluno estuda de manhã e faz estágio à tarde. Ou ao contrário. Na França não é assim. Ele, durante alguns anos da faculdade, ele vai fazer o estágio do verão. Nos 3 meses que aqui os nossos alunos ficam de férias, lá as empresas só contratam nesse período. Ou, quando é o último semestre, antes dele formar, aqueles últimos 6 meses, seria comparado ao nosso trainee, mas ele fica em estágio dentro da empresa. Então, ele teria que vir para cá para estágio. E aí você precisa de parceria, de empresa que tem interesse, e mesmo porque ele teria que ter um aluno estrangeiro ocupando uma vaga de estágio de um aluno brasileiro. Não só de um, mas muitas vezes de 2, porque teria um estagiário de manhã e outro estagiário à tarde. Então, tem essa questão aí da indústria. No 11, a gente tem as comunidades sustentáveis, cidade e comunidades sustentáveis, que é a questão ainda volta lá da caçamba, do projeto HMW. E tem o 17, que são as parcerias, tá, que tem, que eu entendo de um excelente relacionamento com essas instituições acadêmicas que muitas vezes a gente não conhece. Se eu volto ali, voltando lá no meu slide inicial, e vejo esse monte, mas você falou menos do que colocou mais fotografias. Instituto Mintelecom, Instituto Grupo Eni, Telecom aqui, tá? ESTP e INSA foram todos projetos que a gente fez com o Braftec.
boa parte dessas instituições já tem ou tiveram acordos de duplo diploma. Então, acordo de mobilidade todos têm. Para fazer o duplo diploma, eu ajudei participando, muito mais apoiando cada um deles. A ITMO é uma universidade na Rússia, tá, que eu conheci por conta de eventos internacionais e que eles tiveram aqui com parceria, trouxeram alunos, trouxeram professores, alunos nossos foram para lá, tá? E tem o Berlim, como eu falei, vocês viram, aqui é de Copenhague, e a Arte Métier, que hoje é o meu segundo escritório, 2022, 2023. Para vocês terem uma ideia, eu concorri, parceria de sucesso também tem a questão, tem alguns perrengues no caminho, com certeza, né? Eu concorri à vaga de visitante para esse ano e eles não deixaram eu ganhar. Eu fiquei em primeira colocada, mas falaram que já eram 2 vezes que eu fico em primeiro lugar. Então, eles criaram um critério para ter uma professora de outro continente, que não das Américas. E foi muito bacana. Foi, lógico, que é decepcionante, não vou dizer que eu vou perder e ficar feliz. Mas a única coisa é que a Helena e o diretor do laboratório lá de pesquisa pedimos formalmente para que isso fique claro no próximo edital. Então, é saber quais vão ser as regras. Pode participar qual vai ser o interstício, a partir do momento que um ganha ou não. Mas em épocas de Olimpíada, né, a gente fica vendo que a pessoa, quanto mais ganha, né? Então, são critérios diferentes, mas a gente valoriza e isso também faz a gente abrir os olhos. Porque sempre para o mesmo lugar. Pela comodidade, sabe? Então, ter uma decepção não vai fechar as portas. Só vai me motivar para me recriar e procurar algum outro lugar no futuro próximo. É isso aí, Flávio. Volto a palavra para você e fico aberta para perguntas e comentários. Obrigada, Patrícia. Eu acho que todos nós, a audiência está grande, a gente agradece demais as 3 apresentações, foram realmente incríveis. A gente conseguiu ver que começaram de iniciativas individuais, mas que dependeram, né, dessa espalhamento, dessa contribuição, participação de outros docentes, envolvimento de estudantes, e todas vocês mostraram o quão é importante esse apoio institucional, que seja departamental, que seja da pós-graduação, né, da PRPPG, de outros órgãos, então a gente pode perceber isso. Eu fico muito feliz que as 3 foram completamente diferentes, mas a gente conseguiu ver um fio em comum, né? Então, meus parabéns, e a gente pode abrir perguntas, né, Yuri? O que você acha? E aí depois a gente encerra colocando um pouquinho das ferramentas que a SRI tem para os professores que se encantaram com as apresentações, se sentiram motivados e querem ajuda, tá? Então, a gente pode abrir as perguntas. Deixa eu ver aqui no... Olha, parabéns às professoras pelas apresentações, agradeço por compartilharem tantas experiências e energia de realização. Eu acho que foi essa frase, realmente, energia de realização, é o que faz muitas pessoas nem começarem. Flávia, mas vocês mostraram que é viável. Flávia, tem um professor aí com a mão levantada. Espera aí, pode falar, professor. Professor ou professora, não sei, é porque só tem as iniciais aí, não sei. Open, pronto. Eu gostaria que vocês ficassem à vontade. Bom dia, professora Flávia, que está com o nome de Daniel Herrera. Bonito nome, isso, Flávia? Isso, o computador deu um problema na hora de iniciar, peço desculpas a vocês, eu sou a professora Flávia, da SRI, estou na chefia aí da divisão de mobilidade para o exterior, que depois a gente vai... nós vamos passar a palavra para a professora Patrícia, e depois, no final, eu e o Yuri, a gente pode falar, então, como é que esses movimentos, né, precisam e podem ocorrer. Em outros centros, onde a gente ainda não está vendo isso acontecer. Eu entendi sua reflexão muito importante. Professor, muito obrigada aí pela sua provocação. Eu vou compartilhar só um pouquinho aqui. Lá nas engenharias, a gente tem um termo que a gente chama, quem começa as coisas, a gente chama de piota. Não sei se vocês conhecem esse termo. Piota é aquele pioneiro otário, entendeu? É aquele pioneiro que vai quebrando a cara para tudo. Então, quem é aquele? É pioneiro, pioneiro é para você, para a gente é um piota.
sabe? Aquela pessoa que precisa realmente arregaçar, que faz porque gosta, cara. Por mais que você fale assim, não vou fazer, sair da SRI, ou ficar sossegar em casa, estou com um filho grande, marido, tá tudo certinho. Não, Patrícia não quer participar da professora visitante? É, bem quem sabe. As coisas vêm, fluem, é assim, não tem jeito, sabe? Então, isso tem uma questão que a gente... Eu não acho que somos só nós com vocação. Se a gente viu a Patrícia Rufino, que é de uma outra área, está ela na África do Sul, está ela indo para Minnesota, para os Estados Unidos. Então, assim, eu acho que é muito mais das pessoas, sabe? Então, é mais isso. Tem uma coisa que poderia compartilhar com vocês aqui, que eu acho interessante. No Centro Tecnológico também, desde a época que eu fui estudante, nós temos o CT Júnior, tá? Que são entidades, são grupos de estudantes. Na época que eu comecei a buscar a mobilidade, e para o estudante, que nós tivemos uma facilidade muito grande, que foi o Braftec, que é um acordo que tem bolsa. Mas hoje em dia, eu posso te dizer, e a Flávia, que é coordenadora, sabe, que a gente tem os programas de mobilidade acadêmica sem bolsa, recursos próprios. E hoje, muitos alunos fazem isso também. Então, a gente tem, sim, na comunidade acadêmica da universidade, um grande percentual de alunos que não tem condições de bancar a mobilidade. Mas a gente tem um outro grupo de alunos, sim, que pode fazer. E a universidade tem que trabalhar com esses dois públicos, tá? Então, o que acontece? Para você ter uma ideia, eu fui palestrante várias vezes nos eventos anuais do CT Júnior, para mostrar o que seria. Então, eu já não ficava só no meu departamento ou no meu prédio onde eu dou aula. Eu ia para o evento anual dali. A SRI ajudou demais para promover palestra de conscientização, de informação, e isso é 2 vezes por ano, que é no início de cada semestre. Tá? Então, tem algumas iniciativas que podem ser feitas. Lá pelas tantas, a gente conseguiu colocar dentro do CT Júnior, eles não têm uma comissão de projetos, uma comissão de eventos, comissão de esportes, tem uma comissão de internacionalização hoje em dia. Tá? Então, tem isso também. A questão da formalização do duplo diploma, eu acho que é uma coisa que a Raquel está aí, a professora Maria José está aí para conversar, que são dessa divisão dentro da SRI, mas tem uma questão muito importante, bem operacional, que é o seguinte, não bastava eu querer, porque a gente tem que conversar muito com o colegiado, a Marta, que é chefe aí do colegiado, do meu colegiado, estava ali, ela, Patrícia, vai ter que conversar com fulano que dessa disciplina é aquela, então a gente tem que, são várias reuniões de colegiado, é um tema dentro de uma pauta extensa, sabe? Então você tem que ter muito esforço para fazer aquilo, para ter... quando a gente chega ao ponto, gente, de falar que vai ter um duplo diploma, quer dizer que aquele aluno, ele vai ter direito a um CREA, no nosso caso, e aí você tem que saber, dentro do CREA, quais são as disciplinas que realmente darão a ele o diploma. Isso quer dizer que, para a gente registrar esse aluno quando vem para a UFES, como aluno de duplo diploma, para você ter uma ideia, a Prograde pega todas as disciplinas que ele cursou na França e valida todas essas disciplinas para colocar só as nossas disciplinas e o histórico escolar desse aluno vai para o CREA. De todos os alunos, a gente só teve 2 que até hoje quiseram CREA, porque eles trabalharam na França numa empresa que tem sede também, tem uma filial no Brasil. Então, tem toda uma parte burocrática necessária para o acordo duplo diploma. Mas tem um outro lado que a gente fala pouco e deixa para as perguntas assim, né, para responder, que é o seguinte, a gente aqui na UFES, principalmente na engenharia, a gente tem muito aluno que quer ir para o duplo diploma. E quando a gente começa a avisar ele do primeiro período dele, segundo, ele reduz férias, pega dinheiro, empréstimo com um padrinho, com um avô, com um tio, faz estágio, ele economiza e vai, porque muitas vezes tem bolsa no exterior para ele ir. Tá? Quando o cara tem, e a Flávia, que é de mobilidade out, junto com a Ana Raquel, podem mostrar várias formas do que isso. Mas o mais importante, que aí eu acho que é o tema também da nossa palestra de hoje, é fazer a UFES ser um grande lugar de interesse do aluno do exterior para cá. Porque o cara vê Brasil, e ele vê Rio de Janeiro, ele vê Fortaleza, ele vê Bahia, ele vê USP, ele vê Unicamp, tá? E aí ele tem que começar a ver UFES. Então, a gente tem que trabalhar com embaixadores, a gente tem que fazer com que os alunos que venham, as nossas parcerias com que os professores venham para cá, para que ele chame os alunos dele para virem para cá. Aí você tem que dizer para ele que ele tem que ter lá o duplo diploma e dizer para o aluno dele, quando você for lá, você tem que se reunir com os alunos dele lá para dizer que é bom ele vir para cá, que ele vai fazer essas disciplinas, que vai ser validado. Eu, Lisiane e Frederico ontem estavam igual maluco, que a gente tinha que mandar as notas
para os alunos franceses que estavam aqui. Estão trabalhando muito perto da SRI, são 5 disciplinas. Eu era uma professora, mas como o projeto está no meu nome, eu que estou na frente conversando com a prograde deles na França. Então, tem tudo isso numa dupla diplomação, num programa de mobilidade, que são assuntos e trabalhos que tiram a nossa carga horária em função disso. Mas, olha, vale muito a pena. Vale muito a pena. E à medida que a gente aprende, se acostuma, gosta, a gente, puxa, e se pudesse ser assim? Estou falando, esse projeto é novo, lá estou eu bolando outra coisa. Então, Flávia, eu devolvo aí para você e estou à disposição aqui. Mais alguma questão para as professoras, Eliana, professora Patrícia? Deixa eu ver aqui no chat, no exterior, dos idiomas no Brasil, é um processo complexo, mas eu acredito que, embora as naturezas sejam distintas, a gente tem diferentes possibilidades de fazer essa internacionalização em casa. Então, isso que você comentou é o que a SRI tem aí nesse percurso todo feito, né, crescendo na questão de divulgar as oportunidades, mas, acima de tudo, né, sensibilizar as pessoas para o tema internacionalização, porque não se trata nem de competência, porque nossos docentes são extremamente formados, capazes, né? A gente recebe uma demanda grande da questão de idiomas, mas isso tem mudado. Então, a ideia de trazer esses projetos, essas iniciativas, exatamente, então, área humanas, exatas, design, que é um mix de várias áreas, né? No direito, a gente tem visto iniciativas. Nós temos professores que têm financiamentos bem robustos no exterior. Nós estamos fazendo pesquisas de reputação, de muita citação. O seu grupo, né, professor, é bastante, como é que eu vou dizer, tem crescido bastante nisso, trazido vários professores de fora. Vocês têm enviado as pessoas para fora, publicado sempre com autores internacionais. Então, a proposta da semana é exatamente compartilhar experiências, e quando a gente quer iniciar o processo no nosso curso, no nosso grupo de pesquisa, exatamente, eu acho que ter a SRI como um ponto de apoio, e nos colegas que já deram esses passos, um conhecimento que possa ser trocado, igual você falou, né? É preferível alguém até que já tenha errado bastante, que tenha sido até no caminho, vamos dizer assim, talvez desestimulado, porque essas pessoas ficaram, então, bastante resilientes no processo e adquiriram um know-how muito grande. Então, as três, acho que conseguiram demonstrar, cada uma na sua natureza, a beleza desse processo, e que ele não precisa ser igual para todo mundo. Tem muitos mitos na internacionalização, né? Principalmente em relação aos projetos de extensão. Então, a universidade tem projetos incríveis de extensão, que podem sim receber estudantes estrangeiros. O nosso potencial enorme. Da mesma forma, os nossos alunos podem divulgar esses processos, esses projetos, esses produtos fora do país. A gente tem visto também iniciativas, como as professoras trouxeram, de dar aulas em outros idiomas, em colaboração, fazer eventos, e eu acho que mesmo que na saúde a gente não consiga, em curto prazo, fazer iniciativas de duplo diploma, dupla titulação, a gente pode trabalhar com a questão das disciplinas em conjunto, os eventos em conjunto e os projetos de extensão. Acho que são excelentes alternativas, e com certeza vocês devem, os colegas que estão aqui na audiência, saber várias outras, né? Pensar em várias outras, mas eu penso que esse momento de trocas é que é precioso, né? Eu gostaria de passar a palavra para mais alguém que tenha dúvida ou gostaria de fazer alguma reflexão, ou chamar o Yuri também para participar aí. Flávio, o financiamento para essas iniciativas é sempre a partir do professor proponente e a partir de editais de agências ou há uma linha de financiamento institucional. Então, cada iniciativa é a maior parte são iniciativas dos docentes,
Então, assim, cada processo tem um tipo, né? E às vezes diferentes caminhos. Por exemplo, a mobilidade de estudantes na universidade, ela tem um caminho que é dos financiamentos externos, tá certo? De bancos, de agências de fomento. Outro caminho que é financiamento próprio, por meio do que? A gente tem mais de 150 acordos de cooperação, e por esses acordos, os estudantes da UFES, eles têm isenção de taxas, porque no exterior, né, a quase totalidade das universidades tem subsídio público, mas o aluno precisa pagar taxas. Então, por meio dos acordos, eles não pagam taxas, e aí eles vão por conta própria. E tem agora um tipo de associação que você pode fazer, por exemplo, se for mobilidade, com apoio de alimentação e hospedagem, mas você não tem uma bolsa formal, né? Então, tem diferentes caminhos. Projetos, a mesma coisa, a maior parte são financiados por agências estrangeiras ou agências locais, e a gente dá uma sorte enorme da FAPES, tá sempre com editais, né, de apoio à publicação, de apoio à visita técnica, de estágios. Então, assim, cada iniciativa, Daniela, elas têm um caminho, tá? E diferentes possibilidades. Eu acho que essa possibilidade de troca e de falar conosco na SRI aumenta muito, porque são muitas oportunidades que surgem. Ao mesmo tempo que parece que não tem, tem. Então, a ideia é exatamente saber o que tem à nossa disposição, que ainda precisa ser mais, especialmente em termos institucionais, mas se preparar para elas, né? E ficar sempre atento. Então, eu chamei o Yuri, tá vindo um monte de coisa aqui. Ô, Yuri, eu vou fechar meu microfone para você falar. Eu tô de ouvinte aqui, eu tenho uma pergunta mesmo. Mas eu queria agradecer, foi muito bom, né? Esse momento, o objetivo nosso era esse, né? Era ter pessoas com perspectivas bem diferentes, de áreas bem diferentes, né? Eu acho que foi um sucesso nesse sentido, queria agradecer bastante. Eu tenho uma pergunta, queria que vocês comentassem, eu acho que talvez a Patrícia Rufino não esteja mais aí, né? Ela tinha outro compromisso, mas pelo menos a Patrícia Cardoso e a Eliana, com relação ao idioma, né? Como vocês avaliam? Porque é curioso que, no caso da Patrícia Cardoso, são muitas experiências França, e a gente sempre ouve falar que os franceses não gostam, né? Gostam de falar francês, não gostam de falar inglês. Queria saber se isso chegou a ser, em algum momento, um problema, né? Se foi um problema, se é um problema, se não, se é uma coisa que passa direto. E no caso da Eliana, também comentar um pouco da questão dessa barreira linguística, especialmente em relação ao pessoal da China, né? Como que foi a sua experiência, assim, se chegou a ser uma barreira, se não, quão importante isso foi ou não. Essa é a minha pergunta. Vamos lá, Yuri, vou puxar aí a conversa. O negócio é o seguinte, primeiro, eu falo inglês, eu não vou dizer que eu falo bem, mas há muitos anos, desde criança, meus pais me colocaram para estudar inglês, então, inglês para mim era mais fácil, assim. E eu nunca pensei em estudar outro idioma, vou ser muito franca para você. E por que eu nunca pensei? Porque eu ouvia meus pais falando, e aí vem aquele negócio, eu falo inglês, e realmente, onde eu estava, sempre tinha alguém que falasse inglês. Até que eu fui no Braftec. Aí no Braftec, o que aconteceu? Primeiro, quando eu fui como convidada, primeira vez que eu fui. Então, tinha tradução simultânea para o negocinho lá, então era ali. E eu comecei a perceber que ali traduzia para o português, ali ninguém falava inglês, tá? E na hora que sentava na mesa, né? Sei lá, um fromage para cá, um petit gâteau para lá, do vin e do pain. Eu falei, cara, se eu vou entrar nisso aqui, eu tenho que aprender a falar francês. O que aconteceu? Aí saí dali e o evento foi em junho. Eu, em agosto, entrei no núcleo de línguas para aprender o francês. Tá? E não só fazer um francês, como eu tinha não era o Duolingo, mas era um negócio do Duolingo, então eu comecei a falar o francês. O que aconteceu? No ano seguinte, eu já estava propondo o meu projeto. E fui para o evento que foi no Brasil, aí mudou, né? Porque em junho do ano seguinte, o evento foi no Brasil. Aí eu falei, quero ver esses franceses aqui, né? Aí o que eu percebi? Que aqui no Brasil, aquela velha guarda que estava ali, além de francês, eles falavam espanhol. E eram metidos a falar o pão, por favor, sabe?
Era uma coisa que eles falavam um pouquinho arrastado, e ninguém queria saber daquilo. No terceiro ano, quando eu fui para a França, aí eu já sabia conversar, ou então, pelo menos, ouvia e sabia do que eles falavam. Só que começaram as negociações para o duplo diploma. E na hora que você senta para conversar com o duplo diploma, não era aquele pessoal de cabelo branco como nós, assim, que ia conversar. Era uma Raquel da vida, que era lá a pessoa de acordo, que falava chinês, falava inglês, que eu não via em evento. Aí eu sentava e fazia, é com você que eu vou falar? Então nós vamos falar em inglês, filhinha. Nós vamos conversar aqui sobre o acordo de cooperação. Tanto que nos primeiros modelos, o acordo tinha português, francês e inglês. Eram 3 colunas, como acontece com o da Rússia. Tá? Então, teve uma experiência assim, que aí eu falava, eu quero conversar com as Raquel da vida. Raquel, Ana Raquel, Lise, Fred, todo mundo. Então, o idioma, para mim, passou a ser negócio era inglês, vida social, na mesa, volta à mesa, restaurante, podia ser francês, e eu comecei a me aprimorar. Coincidentemente ou não, no lugar acadêmico, gente, por onde eu ando, poxa, universidade, essa universidade MET, da Arte Métier em Metz fica na divisa com a Alemanha e com Luxemburgo. Ali, a Alemanha está do lado, os alemães das universidades estão direto ali dentro, e o idioma é inglês. Saiu para almoçar com a turma em inglês. Um brinca com o outro, a gente fala um pouquinho de português, inglês, espanhol, todo mundo, mas eles falam pelo menos 2 ou 3. Mas na hora de entrar na sala de aula, discutir pesquisa, compartilhamento de drive, é tudo em inglês. Então, eu passei por isso. A Zezé que está aí, a Maria José que está aí, o Moisés, foram pessoas que nós alternamos gerenciamento de alguns projetos, né, e ficaram na minha posição. Aquela velha guarda, inclusive, eu já saí. O pessoal que está lá hoje, quando você vai para um evento desse, já não tem mais tradução para francês ou para português. Tá? Ou você está no inglês ou você fala francês. E essa galera que está vindo como eu, se tiver que falar, eu vou falar inglês. Se eu tiver que me apresentar, eu falo inglês. Mas se eu estiver numa mesa, eu consigo me comunicar. Então, é uma necessidade que fez o professor se adaptar. Tá? Essa é a minha experiência aí com gente na Universidade da Dinamarca. Cara, é inglês. Sabe? Universidade da Rússia. É inglês. O que eu posso falar é que o tempo dele, um comentário meu, tá, Yuri, para o pessoal de idiomas que estiver aqui, o aluno que vem da França para cá, ele tem muito menos tempo e ele aprende muito rápido o idioma. O nosso aluno, para ir para lá, parece que o nosso curso demora mais tempo para o cara falar, para ele pegar fluência. Também quando chega lá, deslancha. Tá? Então, é importante isso sim, e essa necessidade do idioma, que eu não via no passado, eu sinto hoje, e aí o francês é o meu, hoje, segundo idioma estrangeiro. Professora Eliana, gostaria de comentar alguma coisa sobre o idioma do seu projeto? Sim, eu tenho 2 experiências interessantes. A primeira é que o país de Gales foi um país meio abafado pela cultura inglesa, e eles têm sua própria língua, que é o Welsh, o galês. Então, eles estão no momento de difundir o galês até 2030, tem uma meta de não sei quantas pessoas têm que falar. E é uma língua muito legal, porque não parece com nada, não parece com português, não parece com inglês, não parece com nada. Tem acento circunflexo no W, para você ter uma ideia. Então, assim, eu fui logo já perguntando, posso ter aula, porque eu queria aprender esse negócio, porque um negócio desse eu não vou aprender nunca, né? Só lá. E é muito interessante o texto impresso dele, eu como uma designer gráfica, o texto impresso dele. Se você tem um texto em inglês e um texto em Welsh, parece muito mais, como é que eu vou dizer, crowd, muito mais embolado, né? Porque eles têm muitas linhas para cima, muitas linhas para baixo, ascenders, descenders, e você olha o mesmo texto. Então, para um designer, você faz uma pesquisa legal de botar umas linhas, distância entre as linhas, não sei o quê. Adorei. Aí fui para a China. Cheguei na China. Tudo lá, é a cidade mais populosa do mundo, Chongqing. É mais do que Pequim, mas é mais do mundo. Então, é muito chinês. Tem 500 mil chineses que não falam inglês. Eles não falam inglês. Aí um fala que a sua professora, eu tinha uma professora que me ajudava, então ela ajudava eu com os alunos,
mas é tudo aqui. Você fala e aí mostra. Eles falam e mostra. Você fala e mostra. E eu dava aula de design social, que é um design que você tem que trabalhar com as pessoas. Eles tinham que encontrar um grupo e fazer um projeto com um grupo. Isso nesse mês todo de setembro, encontrar um grupo. Né? Então, eu tinha que conversar muito com eles. E era assim. E o Google é banido lá. Não pode falar em Google, não pode falar em Microsoft, não pode falar em América, Norte América, nada. É tudo proibido. E complicado. Mas eles têm tudo que precisa, eles têm igualzinho lá. Então, eu baixei no meu celular o negócio, eu dava aula, tem até uma foto fazendo assim, outra fazendo assim. E o engraçado é que se você não checa o que você falou, pode sair uma coisa diferente, porque eles escutam a voz e traduz, né? Então, às vezes, eu mostrava o negócio, eles faziam uma cara, eu olhava, eu falei, não foi isso que eu falei. Aí falava de novo, e a mesma coisa do lado de lá. Eles falavam uma coisa, eu falei, que diabo? Ah, não. Eles falavam de novo, então tinha um negócio assim. Eles não sabiam muito bem como é que saía do lado de cá. Mas é automático, você fala. E já tem alguns programas que a gente não usou, que você fala e sai a voz já na outra língua, né? Então, se não foi uma barreira, não tem essa barreira. E era para eu falar em inglês. Se eu falasse português, ninguém ia notar. Mas eles queriam que as pessoas aprendessem inglês e queriam ouvir inglês. Então, eu tinha uns anjos lá, que eram os alunos que me ajudavam, que falavam muito pouco inglês, mas a gente conversava assim. A professora a ajudante, ela era ótima, ela tinha mestrado, tinha estudado na Inglaterra, falava inglês bem. E foi assim, mas foi muito bacana. E a coisa da língua e tudo, mas a gente não passa perrengue, não. A gente se vira, mas ninguém fala inglês. Mas ninguém fala inglês. Pelo menos, vamos dizer, o ambiente que eu estava, aquela escola lá, e sempre assim, 500 mil pessoas, porque na hora do intervalo, desce todo mundo pelas escadas, e anda todo mundo na rua. Nessa época anda muito quente, todo mundo com sombrinha. Eu falei, cansado, no Brasil é um calor danado, um sol danado, ninguém usa sombrinha. Eles não se queimam, fica todo mundo com sombrinha. Então, aí eu falo assim, esse pessoal todo não fala inglês, assim, esse pessoal todo não fala inglês. Porque não falam mesmo, assim, mas não problema não, funcionou. Tem um esforço coletivo, né, para se comunicar e chegar em algum denominador. É verdade. Mais alguma questão? Alguém gostaria de falar? Deixa eu ver aqui se no chat tem mais alguma coisa. Raquel, você entrou aí? Gostaria de falar alguma coisa? Bom dia, quase boa tarde já. Só agradecer, foi muito bom. Parabéns pelas experiências, professoras. E nós da Divisão de Acordos de Cooperação estamos disponíveis. Eu e a professora Maria José, que é a atual chefe da divisão. Eu coloquei aí algumas informações no chat, alguns procedimentos. Nós temos todos os acordos registrados via SRI disponíveis no nosso site internacional.ufs.br. O nosso e-mail também coloquei no chat, acordos.internacional@ufs.br. E os acordos de dupla diplomação são mesmo um pouco mais complicados, porque precisam ser muito bem costurados, né, professora Patrícia, no colegiado. Mas a SRI, a Divisão de Acordos, está à disposição para facilitar o processo e no que depende de nós, a gente acelera o máximo que a gente pode, tá? É um prazer estar aqui com vocês, ouvindo as experiências. Yuri, a gente tem uns minutos. Você gostaria de falar sobre os documentos de internacionalização, aproveitar nessa sessão? Posso. Quais documentos? PDI, o plano de internacionalização da UFES. Ah, sim, Eu acho que é que importante para quem está ouvindo verificar as metas da universidade, como que a SRI pode, né, atuar nesse contexto. a gente tem... Todos disponíveis também no nosso site. Exato. Chama atenção, né, para todo mundo aí. O nosso site tem praticamente tudo que a gente
espaço está lá. A gente tem um dos desafios do PDI da UFES 2021-2030 é a internacionalização, dos 7 desafios. Então, a internacionalização está presente em na pesquisa, na extensão, no ensino de graduação, de pós-graduação. E o objetivo dessa mesa aqui, nosso, foi exatamente que pessoas pudessem compartilhar a experiência, né? Docentes pudessem compartilhar uma experiência que não estivesse necessariamente diretamente relacionada à pós-graduação, foi de propósito, a gente queria outras coisas e foi muito exitoso nesse sentido. Hoje à tarde a gente vai ter às 14 horas o evento voltado já para a pós-graduação, mais especificamente, então convido todos e todas que se interessarem, né, e quiserem também participar hoje à tarde, vai ser muito bom contar com vocês lá. E a gente vai ter uma coisa mais voltada para a pós. Mas o objetivo desse aqui foi exatamente não estar focado na pós-graduação, e que eu acho que foi um grande sucesso nesse sentido. E a gente pode ver que, apesar das diferenças, né, diferentes áreas de conhecimento, diferentes pessoas, em diferentes situações, existem pontos que são em comum entre eles, né? Então, acho que isso me deixa bastante feliz, né? E, de novo, a gente está, né, na SRI à disposição para qualquer coisa que for necessário, né? Então, acho que entrando na página, entrando em contato com a gente pelo e-mail, pelos vários e-mails que a gente tem, ou pelo geral, né, que é internacional@ufes.br, a gente tenta resolver e facilitar o processo de internacionalização da forma melhor possível. Obrigado, Flávia, pela condução também, que foi excelente. Olha, então, eu acho que, enquanto estamos aqui, aproveitar mais os últimos minutinhos. Todos os cursos, né, de tempo em tempo, refazem seus PPCs. Então, é muito importante para que as coisas tenham validade, que os registros, né, fiquem consolidados, que os PPCs possam ser construídos visando a internacionalização. Então, eu acho que é um momento importante. Alguns cursos já estão avançando nisso, outros precisam, né, assim que fizer um novo documento, contemplar essa dimensão da internacionalização. A UFES tem uma nova resolução de mobilidade, que saiu em dezembro agora, de 2023. Os estágios internacionais estão cobertos também. A mobilidade virtual está coberta por essa resolução. Então, isso só pode ganhar um espalhamento, né, na universidade, essa disseminação, à medida que os PPCs também sejam construídos com essa visão, contemplando essa dimensão. Então, acho que cada um que puder levar para os seus departamentos, para os seus cursos, né, essas possibilidades, multiplicar tudo que viu por aqui, que vai acompanhar ao longo da semana, e suas próprias iniciativas, acho que vai estar sendo um agente de internacionalização da universidade. E é isso, foi um prazer estar com todos vocês, eu agradeço demais as palestras brilhantes, as experiências, e muito obrigada, e à tarde a gente se vê novamente. Tá? Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, gente, muito obrigado, foi ótimo, muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.